isolamento social... Eu tô em casa. A gente sabe que o isolamento social não vai acabar com o vírus, salva vidas. mas ele dá tempo para o sistema de saúde se recuperar. Sem vacina ou tratamento eficaz contra a Covid-19, Espalhado em todo o globo terrestre. 1/3 da população mundial Fique em casa. Fiquem em casa. Stay at home. aderiu à quarentena em algum momento. Não é questão política, é bom senso. Mas a medida também tem efeitos colaterais, seja na renda, saúde ou no comportamento das famílias. Ocupando a mente para não pirar. Neste vídeo, a gente vai conhecer uma pesquisa sobre mudanças impostas pelo confinamento. Pioras dos estilos de vida, seja tabaco, álcool, alimentação e atividade física. E ainda um soro anti-coronavírus produzido pela FUNED. Vai ser uma alternativa para enfrentamento da Covid-19. E a internet das coisas aplicada ao combate da pandemia. A ideia principal é evitar o contato do paciente com qualquer outra pessoa no cenário atual. Eu sou Gisele Antonioli. Eu sou Sidney Gomes e este é o Consciência. O isolamento social é uma medida que salvou muitas vidas ao redor do mundo, mas também mexeu com a nossa rotina. Um grupo de pesquisadores aplicou um questionário a 45 mil pessoas no Brasil. Eles queriam saber os efeitos da quarentena. Eu destacaria inicialmente a adesão do brasileiro ao distanciamento social. Então, 75% das pessoas referiram que ficaram em casa, cumprindo, então, a principal orientação da Organização Mundial de Saúde, que é o distanciamento social. Mas nós identificamos que isso representou também uma piora, tanto do ponto de vista dos rendimentos, quanto do ponto de vista de sentir-se mais triste, ansioso, quanto pioras dos estilos de vida, seja tabaco, álcool, alimentação e atividade física. Um dos principais impactos do isolamento é na saúde mental das pessoas. Independente de faixa etária, todos sofrem com a falta do convívio social, mas alguns grupos mais que outros. 40% dos brasileiros se relataram que estavam tristes, deprimidos. 54% dos brasileiros se sentiram ansiosos e nervosos. E nós identificamos também uma diferença muito grande em relação à faixa etária e ao sexo. As mulheres se sentiram, então, mais tristes, mais ansiosas. E eu destacaria, na verdade, os jovens, né? Então, todos esses indicadores eles foram muito mais elevados na população de 18 a 29 anos. Nós chegamos a identificar 70% da população jovem, adulto jovem, se sentindo, ansioso e nervoso. Os jovens, em geral, eles têm uma vida muito mais ativa, né? Então, estar em casa, em confinamento, é algo que pesou muito. Ao contrário, os idosos, né? Então, acima de 60 anos, nós verificamos que esses percentuais eles foram muito menores, né? No caso da ansiedade, ela está por volta de 30%, né? Possivelmente porque os idosos eles já têm uma vida que essa rotina não foi assim tão alterada. A pesquisa destaca ainda a questão de gênero. As mulheres entrevistadas relatam estar sobrecarregadas. Porque além do home office, né, muitas mulheres passaram a trabalhar em casa, né? E aí a tarefa doméstica, ela também se avolumou. Então, nesse momento, cada brasileiro está cuidando, enfim, tanto do seu abastecimento, quanto também do preparo dos alimentos, da limpeza, e para as mulheres também tem a demanda, muitas vezes, de filhos pequenos, né? Agora, mais recentemente, com o retorno da aula online, né? Também isso demanda apoio aos filhos, mas nós gostaríamos de destacar que isso foi muito diferencial e, de alguma forma, reflete de que tarefas domésticas ainda, infelizmente, são identificadas como sendo tarefas femininas
E isso levou à dupla jornada das mulheres. Não deveria ser assim. Essa é a pior situação. Uma coisa é beber em celebração, outra coisa é beber quando está triste, né? Quando está ansioso, porque isso é um sintoma de sofrimento mental e pode, de fato, levar a outros problemas, né? Então, eu acho que isso pode ser até um motivo para essas pessoas que identificam isso, buscar ajuda, buscar conversar mais, né? E prestar muita atenção. Não se deve beber quando se está triste, para afogar as mágoas, né, no álcool, as tristezas no álcool. Essa é uma péssima saída, é um péssimo conselho. E num país com alta informalidade e desemprego como o nosso, a renda foi um dos aspectos mais afetados pelo isolamento. 55% dos brasileiros relatam uma redução da renda, 7% ficaram ainda sem rendimento, né? E essas perdas, elas foram ainda mais expressivas na população mais pobre. E uma parte também ficou sem trabalho. Nós identificamos que 3% perderam o emprego, 21% ficaram sem trabalhar, e a redução da renda familiar ela foi ainda maior nessa faixa da população. Mas aqui vale um parênteses. No nosso segundo programa, nós conversamos com a economista Débora Freire e ela fez questão de ressaltar: os impactos negativos não são decorrentes do isolamento, são decorrentes da pandemia. A única forma da gente ter um cenário, na verdade, menos pior, no caso dessa pandemia global, que é inevitável, é o governo agir de forma coordenada, coordenando saúde e economia. Não existe contraposição. Voltando à pesquisa, a professora Débora ressalta a importância desses dados para os gestores. Enquanto o isolamento durar e mesmo após a retomada, será preciso ter atenção às mudanças comportamentais trazidas pela pandemia. Temos que nos proteger, né, do Covid-19, estar em casa é um ato de amor, de solidariedade, né? Isso tem benefícios imensos, né, para a comunidade, mas isso causa problemas de saúde. Então, os gestores eles têm que se preparar, né? E eu acho que algo muito importante poderia ser já desencadeado imediatamente, com mensagens educativas, né? Enfim, trazendo também aspectos que possam minimizar isso, incentivar, por exemplo, a atividade física dentro de casa, estimular a prática da alimentação saudável, chamar a atenção para os riscos do consumo do álcool e do tabaco, né? E também disponibilizar online até mesmo acesso para pessoas que estão, né, aconselhamento para pessoas que estão em sofrimento mental. Mas, sem dúvida, eu acho que no retorno, muita atenção vai ter que ser dada para todos esses pontos, né? O mundo todo tem corrido atrás de uma vacina, mas a imunização não é a única forma de combater a Covid-19. Aqui em Minas, a Fundação Ezequiel Dias está desenvolvendo um soro anti-coronavírus. O soro ele é uma preparação farmacêutica contendo os anticorpos contra o coronavírus. Então, ele é um medicamento para tratar a Covid-19. Tá? Esse tipo de terapia se chama soroterapia. Tá? Já é utilizada e a FUNED já produz soros para outras doenças virais, bacterianas, como o tétano, no caso de bacteriana, virais, a raiva, e também para tratar picadas, né, de serpentes, né, que são soros antiofídicos. O Sérgio explica que o soro da FUNED usa anticorpos produzidos em cavalos. Os cavalos, eles são expostos de forma controlada ao vírus inativado, ao novo coronavírus morto. Então, os cavalos produzem anticorpos contra o vírus. E então, a gente consegue coletar, né, esse sangue, processar e purificar os anticorpos específicos contra o novo coronavírus. Diferentemente da vacina, que a gente induz o organismo a produzir anticorpos, nesse caso, os cavalos produzem os anticorpos e a gente já entrega os anticorpos para neutralizar o vírus. Então, a gente acredita que dessa forma a gente consegue controlar, né, neutralizar e reverter a doença quando ela já está instalada no paciente. Os pesquisadores estão correndo atrás de financiamento. Dependendo dos recursos e dos resultados dos testes, dá para imaginar esse soro sendo usado em até 1 ano. Dando certo o soro, e a gente espera que vai dar, né, a nossa intenção
escalonar a produção, talvez compartilhando com outros laboratórios, com outras instituições que produzem também soro, né, no país. Nós temos 4 no país e na América Latina também temos 8. Seria uma forma de atender a população, né, nesse contexto de pandemia. Nesse surto agora, nessa pandemia agora, como em surtos e epidemias que poderão vir, né? Porque o coronavírus é uma grande família de vírus que já acometeu outros países, não chegou anteriormente no Brasil, né? Agora o SARS-CoV-2 chega, mas a gente está então se preparando para o SARS-CoV e com isso, o SARS-CoV-2, né? E com isso, nos estruturando também, nos preparando para trabalhar com esses vírus de alta periculosidade para outras epidemias que possam vir. E a internet das coisas também pode ajudar no enfrentamento ao coronavírus. Cientistas da PUC-Rio e da Universidade Federal de Ouro Preto se uniram para criar um aparelho que transmite remotamente o nível de oxigenação do sangue. Médicos italianos que notaram esse comportamento inicialmente, gerando o que eles chamam de hipóxia silenciosa, né? Os níveis de saturação de oxigênio do sangue, eles não caem de uma vez, eles caem a passos mais curtos, eles vão diminuindo, de forma com que o organismo ele vai se adaptando até um limiar, onde não tem mais como, né? Ou seja, a pessoa não nota que está diminuindo o nível de oxigenação do sangue e quando nota já está num valor muito crítico, né? Por isso a importância de você monitorar, por isso a importância de você fazer várias leituras em um intervalo menor, uma frequência maior de tempo, né? Um intervalo menor de tempo, para poder tentar notar essa variação que é silenciosa, essa variação que é muito séria, que é muito severa, mas é silenciosa. O grande diferencial do equipamento é fazer com que as informações do paciente cheguem aos médicos sem que a pessoa tenha que sair de casa. É uma plataforma de hardware que permite você coletar as informações do oxímetro, que é um oxímetro quase convencional, né? E enviar essas informações via uma rede sem fio que a gente chama de LoRa, né? Que é o acrônimo em inglês para Long Range, de longo alcance. Essa coleta ela não depende, por exemplo, de torres de telefonia celular, ela não depende de que os pacientes possuam um plano, um chip ou algo do tipo, nem smartphone, isso é necessário. Basta que ele execute a leitura, né, durante uma frequência diária, e esses dados já vão sendo enviados para uma central onde poderão ser avaliados posteriormente pelo médico, pelo profissional de saúde responsável. São pequenas quantidades de informações suficientes para dizer oxigenação do sangue, 98%, batimentos, 168. São poucas informações, mas que são coletadas com a periodicidade frequente, né, com a periodicidade grande. Segundo o Vicente, um público que pode ser beneficiado pelo aparelho são as pessoas dos grupos mais vulneráveis à doença. Eu tenho um idoso que está em casa, que muitas vezes moram sozinhos, né? Meus pais, por exemplo, são nesse cenário, e que não podem ficar indo ao posto, à unidade básica ou ao hospital para medir, né, o oxímetro, para medir a oxigenação do sangue com certa frequência. Então você entrega um aparelho desse para eles e fala, ó, uma vez por dia o senhor coloca o dedo aqui, né, que a gente vai saber. Se os níveis de oxigenação começam a baixar demais, aí necessita-se uma intervenção adicional. A ideia principal é evitar o contato do paciente que está utilizando o oxímetro com qualquer outra pessoa no cenário atual. A universidade tem uma espécie de reserva técnica muito bacana de ser usada, né? Enquanto a gente não tinha essa demanda da Covid, a gente trabalhava em outros projetos. De uma hora para outra surgiu esse problema e a gente passou a trocar totalmente o nosso foco. Então a gente mudou para algo que por hora é muito maior do que aquilo que a gente estava fazendo. Você vê que a universidade que está ali, ela é como uma retaguarda para esse momento de crise, né? Para ser usado o conhecimento técnico que tem ali dentro. E esse talvez seja a maior experiência e a melhor experiência que a gente está obtendo nisso tudo. Gostou? Então compartilhe. Acompanhe a programação especial da TV Assembleia sobre a pandemia nas redes sociais. Até a próxima!